Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler hoje em Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 8. E eu trago então o título dessa mensagem: o sofrimento e perseguição. Então no versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não temam, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro em vários lugares. Haverá falta de alimento e terremoto e tremores de terras. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Então aqui nesse momento, os discípulos eles perguntaram a Jesus quais seriam os sinais da volta do fim dos tempos, ou da volta de Jesus Cristo. Jesus ele mostrou aqui que a pergunta mais importante era como estará a sua fé nesse período, nesse tempo. Quando isso acontecer, a guerra e terremotos, os sinais não foram dados para satisfazer a curiosidade da igreja, mas para despertar uma geração que está adormecida. O maior inimigo da igreja não é a perseguição, mas o engano. Jesus aqui ele disse, vede que ninguém vos engane. Antes da manifestação do anticristo, muitos falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas se levantarão. O diabo ele sabe que se não conseguir destruir a igreja pela força, ele tentará então comprometê-la pela mentira. Hoje existe uma geração que conhece apenas mensagens de motivações, mas não conhece a mensagem de arrependimento. Muitos conhecem mensagem de prosperidade, mas não conhecem uma mensagem de santidade. Conhece a emoção, mas não conhece a transformação. O engano mais perigoso não é aquele que parece mentira, mas é aquele que parece verdade. Pois alguém abandonaria a palavra de Deus no momento que ele abandonar a palavra de Deus, ele abraça o engano, a mentira. O mundo ele está entrando no colapso. Ele está entrando em colapso porque ele rejeitou a Deus. Jesus ele falou de guerra, de rumores de guerra. Ele fala de fome, de peste, de terremotos. Esses acontecimentos, não são acidentes históricos, são sinais de que a criação geme. Então, eles estão debaixo do pecado. Quanto mais o homem tenta construir um mundo sem Deus, mais aumenta o caos. A paz, ela nunca será produzida pelo homem, Ela virá somente de Jesus Cristo, Quando Jesus Cristo reinar, o princípio das dores, ele revela que o nascimento
do reino está bem próximo. Jesus usa essa expressão, né, princípio das dores, porque no parto, né, a dor ela começa pequena e depois ela aumenta, né? A contração ela fica mais forte, ela fica mais frequente, ela fica mais intensa, até que chega o nascimento da criança. Na mesma forma, Jesus Cristo, ele ensina que os sinais eles aumentarão, né, em intensidade conforme a sua volta, né, a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus ela se aproxima, o tempo está chegando. O mundo ele interpreta esses acontecimentos como uma grande tragédia, né? Mas a igreja ela enxerga como um relógio profético de Deus anunciando que o rei está às portas, anunciando que Jesus está voltando. Então, cada guerra, cada terremoto, cada crise é um lembrete de que esta terra ela não é nossa, ela não nos pertence, né? A nossa morada definitiva não é aqui na terra. Deus ele está separando uma igreja preparada de uma igreja distraída. Nunca teve tanto acesso à palavra de Deus, né? Nunca houve tantas igrejas, né? Então nunca houve tantas mensagens de Deus através de livros, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, através de rádio, né? Através, né, da televisão, inclusive, né? Pessoas pregando também em praças. Então, mas também nunca houve tanta frieza espiritual da igreja. Quanto mais a palavra é pregada, a igreja se acomoda mais ainda, porque existe uma frieza nas pessoas. Há pessoas que conhecem os sinais dos tempos, mas não conhecem o Deus dos sinais. Vive preocupado com datas, mas não com a sua própria santidade. Elas querem entender profecias, mas não obedece o profeta. Jesus, ele não mandou calcular, né, o dia de sua volta. Mandou vigiar. Jesus, ele manda vigiar, porque quem vive preparado, ele não precisa ter medo, né, de quando ele vai vir, quando Jesus vai vir. Então essa não é uma mensagem, né, de medo, de colocar medo em vocês. É um chamado urgente para o arrependimento. Os sinais, eles não anunciam apenas o fim do mundo, mas anunciam o fim das oportunidades para muitos, né? Oportunidade de arrependimento, oportunidade de aceitar a Jesus Cristo, né? O mesmo Jesus que hoje chama através da graça, que nós ainda estamos vivendo um momento de graça, ainda não entrou o momento do juízo. Então, um dia, né, ele virá, Jesus virá em glória para julgar, né? A pergunta é se você, nesse momento, né, se Jesus voltasse nesse momento, você estaria preparado? Não, então eu deixo essa pergunta para os irmãos. Então os sinais, elas não estão anunciando o fim de Deus. Elas estão anunciando, né, o fim do tempo para o homem, né? Então Deus, ele é maior, é o maior sinal da volta de Jesus Cristo. Não é a guerra entre as nações, mas
a frieza dentro das igrejas. Quem vive para este mundo, ele terá medo dos sinais, medo das guerras, medo dos terremotos. Mas quem vive para Jesus Cristo, ele terá isso como uma esperança, um sinal de esperança da volta de Jesus Cristo, da vinda de Jesus. Então, ainda dá tempo para o arrependimento. Jesus está chamando uma igreja santa, uma igreja vigilante, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Então eu deixo aqui essa mensagem para que o irmão venha refletir e peço que o irmão também venha a compartilhar, a se inscrever e deixar também o seu comentário. E que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, e venha abençoar o teu trabalho, né, os seus projetos, os seus planos, né, que o Espírito Santo de Deus venha te encher com a sua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.